Estamos de volta com o nosso Europa News, 10ª edição, para você investidor global e também que tem curiosidade para saber o que acontece aqui no velho continente, fique mais informado e consiga se atualizar o que ocorre no continente europeu para poder direcionar e tomar melhores decisões sobre o seu investimento. O Banco Central Europeu diz que euro digital não deve substituir o dinheiro vivo e tem que respeitar a privacidade. Vamos abordar melhor esse tema, porque se eles respeitam tanto a privacidade dos cidadãos, porque são contra as criptomoedas. A Ucrânia recebe a primeira parcela do pacote para ajuda à reestruturação da Ucrânia de um fundo emitido pela União Europeia de 18 bilhões. Bruxelas pede mais dinheiro aos estados para repor o orçamento da União Europeia, porque os gastos foram maiores do que esperado e a União Europeia tem objetivos ambiciosos e precisa ser financiada para isto. Quem vai financiar isso, vocês já sabem. Se você quer saber mais sobre isso, venha comigo. Sejam todos bem-vindos a Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves. Aqui estamos falando sobre economia, mercado, empreendedorismo e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se, curta para fortalecer nossa comunidade. A Europa quer fazer transição do euro para o euro digital e traz discurso para acalmar as pessoas, os agentes econômicos, que tudo será igual como a moeda em papel. Euro digital não deve substituir dinheiro vivo e tem de respeitar privacidade. Então podemos ver que eles querem manter as pessoas calmas, que terá privacidade, que não haverá uma grande mudança, simplesmente será trocado o dinheiro em papel moeda para uma moeda digital. E o que eles dizem? O euro digital não pode ser um substituto do dinheiro vivo e nem violar o direito à privacidade dos cidadãos da União Europeia. Novamente, eles querem reforçar para que todos fiquem tranquilos que não haverá uma substituição, que será tirado de circulação o papel moeda, que as pessoas terão ainda suas notas em suas carteiras e que o euro digital não pode violar a privacidade das pessoas. E aí que está nosso primeiro ponto. Se eles prezam tanto pela privacidade das pessoas, por que eles são tão contra as criptomoedas? Se eles querem tanto regular as criptomoedas, se eles querem tanto diminuir o alcance e o poder desses ativos, se eles são tão a favor da privacidade dos seus cidadãos. É algo muito intrigante que provavelmente você já deve ter uma noção do porquê eles querem fazer isso e também já vem falando alguns Europa News sobre esta transição do euro digital. E eles continuam. Esta versão digital do euro deve ainda ser segura e resiliente e assegurar um elevado nível de privacidade. Os ministros pediram ainda que o projeto alcance um euro digital que seja fácil de utilizar e que tenha em conta o impacto ambiental desta moeda digital emitida por um banco central. Então podemos dizer que a pegada ambiental é forte ainda, mesmo com uma moeda digital, terá que ser levado em conta o seu impacto ambiental na sua emissão, uso, manuseio e condução pelo Banco Central e também utilizam o conceito de fácil utilização. Lembrando que a Europa são vários países e muito velhos, então provavelmente a dificuldade das pessoas se adequarem ao euro digital, às carteiras digitais, será um grande desafio para os bancos centrais e as economias. Então no seu desenho do seu projeto, dizem que estão pensando sobre esse aspecto, porque isso pode carregar e agravar ainda em mais custos, porque tem que educar e instruir essa população mais idosa para a utilização do euro digital, mesmo dizendo que não irão substituir o numerário em papel moeda. Só saberemos no futuro, quando tudo acontecer de fato. E eles têm mais um requisito para ser cumprido. Os ministros das finanças da União Europeia querem ainda que o euro digital funcione offline para que possa ser transacionado mesmo sem internet. Eles querem que seja muito fácil a utilização da moeda digital e também possa funcionar offline caso os seus cidadãos não tenham acesso à rede e possam efetuar seus pagamentos para a aquisição de seus bens e serviços. E eles continuam. Além disso, o euro digital não pode ser programável, porque não deve existir restrições nos tipos de bens e serviços a adquirir, nem no tempo em que o euro digital pode ser utilizado. Então eles colocam aqui que o euro não deve ter limites, não deve ser limitado o euro digital, porque deve cumprir suas funções irrestritas de compra de bens e serviços que os cidadãos queiram adquirir, independente de qual seja, e nem haver um tempo limite para ser usado esse euro digital. Então ele não terá validade para você usar, não terá fim, tentando assegurar a eficiência da moeda digital. Há um tempo atrás, a União Europeia se comprometeu em ajudar financeiramente, no ano de 2023, a Ucrânia para se estabelecer e se reerguer neste ano de 2023, fazendo um grande pacote de 18 bilhões de euros para financiar o país, no qual eles querem muito perto deles. A Ucrânia recebe a primeira parcela do pacote de ajuda da União Europeia esta semana. Então a União Europeia cumprirá o seu acordo e prometido com a Ucrânia para se restabelecer
fortalecer e quer que a Ucrânia faça parte da União Europeia. Bom, como já podemos perceber, há um grande e imenso interesse por parte da União Europeia que a Ucrânia esteja do lado dela, porque já ouvi tantos outros conflitos em tantos outros países e nunca ninguém se importou com nada. Então é meio óbvio que há um interesse muito grande em aproximar a Ucrânia da União Europeia. A Ucrânia receberá o primeiro pagamento do pacote de assistência macrofinanceira da União Europeia no valor de 18 bilhões de euros. De acordo com o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, o pagamento de 3 bilhões de euros acontecerá ainda essa semana. O primeiro pacote, então, já será pago essa semana e a Ucrânia terá em mãos esse dinheiro para poder organizar, para se manter de pé em frente ao conflito desnecessário provocado pela Rússia. E qual o intuito desse dinheiro para a Ucrânia? Isso vai ajudar a Ucrânia a cobrir as suas necessidades prementes com um fluxo estável de pagamentos ao longo do ano. Vamos ficar com a Ucrânia o tempo que for necessário. Então podemos ver que a União Europeia está extremamente disposta a estar, entre aspas, ao lado da Ucrânia, aproximando ela da União e provavelmente, na visão de longo prazo, coletar esse benefício que eles não deixam evidente em seus discursos. Eles não deixam muito claro como será devolvido esse dinheiro e a taxa de juros. Eles falam que é algo mais maleável e favorável à Ucrânia, mas não é evidente. O dinheiro iria seguir para Kiev na forma de empréstimo de longo prazo, em condições muito favoráveis e cobrindo os custos de juros. E o objetivo é também servir para apoiar as reformas da Ucrânia e o seu caminho para a adesão da União Europeia. Como mencionei, não fica claro como será pago esse dinheiro emprestado à Ucrânia, ou se será pago mesmo pela Ucrânia, mas o interesse de aproximação é evidente, porque eles querem praticamente a todo custo trazê-la para próximo da União Europeia. Bruxelas precisa de mais dinheiro para fomentar os seus objetivos ambiciosos, diga-se passagem, e para concluir, precisa que os Estados-membros colaborem para esse bem maior. Bruxelas pede mais dinheiro aos estados para repor o orçamento da União Europeia. Com os imprevistos que ocorreram nesses últimos anos, a União Europeia teve um gasto maior do que o previsto em suas ações e o seu fundo, que é de 2021 a 2027, provavelmente não será o suficiente para atingir seus objetivos, então eles pedem colaboração dos estados-membros para aumentar esse fundo e conseguir alcançar essas metas. Aqui eles colocam algumas justificativas dos ocorridos que diminuíram a quantidade do seu fundo. A guerra na Ucrânia, crise energética e, mais recentemente, a necessidade de apoiar a indústria europeia para responder à lei de redução da inflação dos Estados Unidos, Bruxelas considera que discrimina as empresas do bloco comunitário, que deixaram o orçamento da União Europeia sob pressão. Como tal, será necessário que os Estados-membros façam contribuições adicionais para o orçamento comunitário. Vou deixar linkado para vocês que eu já falei sobre esse episódio do pacote anti-inflação dos Estados Unidos, que muitos dos parlamentares europeus não gostaram e fizeram algumas ameaças, mesmo depois abrandando um discurso, não gostaram muito do que Joe Biden propôs para combater a inflação nos Estados Unidos. Então vou deixar linkado aqui para você ver depois. Olha aqui em cima. E também a justificativa da crise da energia e o conflito no leste europeu. Houve maior gasto, então por isso eles precisam que os seus aliados colaborem mais com o fundo. Eles vão colocar aqui a quantidade do fundo e alguns propósitos do fundo para serem cumpridos nesses 6 anos. Em 2020, os 27 países membros do bloco comunitário acordaram um orçamento a 7 anos de 1 trilhão e 800 bilhões de euros, que inclui Next Generation EU, um mecanismo de 750 bilhões de euros para ajudar a recuperação da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Então, eles não explicam como funciona esse programa neste texto, mas um dos grandes objetivos é a próxima geração da União Europeia e também para recuperar a economia da crise provocada pela pandemia. E isso foi acordado entre todos os 27 países daquele momento, e hoje estamos em 28 países, e todos estavam de acordo com esses propósitos, porque já iniciava-se a pandemia. Então estava dentro do orçamento todos esses eventos e esses propósitos e essas metas para serem alcançadas até 2027. Eles não colocam de quanto será essa recomposição do fundo para alcançar esses objetivos, mas dizem que é necessário. Os Estados-membros teriam de reforçar o orçamento a longo prazo da União Europeia para o período de 2021 a 2027, através de contribuições nacionais adicionais durante as suas revisões intercalares. Então, durante as revisões será levantado, acredito, esse número para a contribuição por estados para
o Fundo Europeu, e o mais lamentável é que esse fundo será pago pela população de todos os Estados-membros que financiarão essas entidades supranacionais com seus objetivos, que, como eu sempre falo aqui, muitas vezes está descolado da realidade, porque eles não entendem de fato a necessidade da sociedade e ficam criando essas fantasias que se tornam objetivos para serem cumpridos com o dinheiro da sociedade. E no Fórum Econômico Mundial, não podia ficar de fora, Ursula von der Leyen se pronunciou com mais um objetivo com o Fundo Soberano para apoiar esta meta. Ursula von der Leyen propôs nesta terça-feira, em um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, um Fundo Soberano Europeu para apoiar empresas no desenvolvimento de tecnologia de ponta na União Europeia, embora ainda não seja claro como é que o novo instrumento será financiado. Então, mais uma vez, mais dinheiro para eles cumprirem suas metas, não deixou evidente o que seria essa tecnologia de ponta desenvolvida pela União Europeia, só que sabemos que precisarão de mais dinheiro e novamente as pessoas terão que pagar por isso para que seja concluído essa meta ambiciosa da União Europeia. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Continue com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. Esses vídeos mais informativos são postados todas as semanas, então é muito importante que você se inscreva para acompanhar as novidades que acontecem aqui no Velho Continente. E nós vamos continuar a dominar o mundo.